Acredita que o futuro está nas mãos da juventude. O programa de hoje vai contar a história de um brasileiro que, nascido em São Paulo, é arquiteto de formação e que hoje mora nos Estados Unidos. Trabalha como secretário mundial da JCI. Para você que ainda não conhece a JCI, é uma organização mundial sem fins lucrativos, baseada em jovens cidadãos ativos, com idades entre 18 e 40 anos, dedicados a criar uma mudança positiva no mundo. A JCI está em mais de 100 países e é a história de Edson Kodama que a gente vai conhecer hoje. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Um prazer lhe receber aqui em Passo Fundo. Eu que agradeço pela oportunidade e um prazer estar aqui de volta à nossa terra, ao Brasil. Pois é, o senhor nasceu em São Paulo. Sim, nasci em São Paulo. E foi lá onde o senhor passou sua infância. Como é que foi essa parte da sua vida? O senhor vem de uma família muito grande? Somos 6 irmãos, eu sou o mais velho. Meu avô foi quem emigrou aqui para o Brasil, na esperança de fazer fortuna e voltar para o Japão em 5 anos. Só que quando ele chegou aqui foi trabalhar na lavoura, a realidade era outra, ele acabou falecendo aqui, não realizando o sonho de regressar ao país natal. E esse sonho eu consegui realizar, pois eu fui o primeiro membro da minha família que conseguiu retornar ao Japão para estudar. Bom, a história do seu avô é a história de muitos imigrantes japoneses que vieram para o Brasil. Aqui no Brasil, seu avô formou uma família. E o que mais dessa história, rapidamente, o senhor pode contar para a gente? Eu acho que o meu pai, ele não estudou. Ele foi até o 2º grau primário, porque ele tinha que trabalhar na lavoura para fazer ajudar na casa para eles poderem regressar. Então, ele não falava muito bem o português no começo e foi quando se decidiu fincar raízes, o meu avô faleceu. O meu pai tinha 20 anos de idade quando meu avô faleceu. Jovem. Então, quando ele fincou raízes no Brasil, conosco, os filhos, era na base do estudar, do esforçar. E foi assim que foi a educação que eu recebi deles. Agora a gente consegue imaginar o que deve ter representado para o senhor ter voltado ao Japão e aí sim ser o primeiro da família a conseguir, depois aí na 3ª geração, né? Sim. Conseguindo realizar um sonho de família. Como é Não, que foi com certeza. Voltar ao Japão? O fato de regressar ao país, a gente passa um filme na cabeça da gente, agradecer por eu poder estar ali, às vezes sentir quão injusto seria o destino ou a vida de eu estar ali, por exemplo, vendo o Monte Fuji e não os meus avós. Então foi um momento muito emocionante e o que fez com que eu aproveitasse ainda mais a minha estadia, porque eu tinha ido lá para trabalhar, para estudar, e depois eu consegui um emprego como arquiteto e desenvolver meu trabalho lá, com o sonho de retornar ao Brasil e aplicar tudo o que eu aprendi lá. Agora, a sua formação em arquitetura aconteceu no Brasil. Por que a escolha por essa profissão? O meu pai, ele montou uma empresa de fundição metalúrgica. E na época eu vi uma tomada da Olimpíada de Tóquio, onde havia acontecido a Olimpíada de Tóquio. E eu gostei do desenho arrojado dos estádios e disso. Eu bem criança ainda, falei, pai, eu quero fazer isso aí. E o meu pai, como ele não tinha formação, foi na base do aprendendo que ele fez a empresa dele, montou a empresa dele e falou, olha, se você vai por esse caminho, você tem que abrir o seu próprio caminho. Se você for trabalhar comigo na minha empresa, eu posso te ensinar tudo. Foi assim que eu me aventurei no caminho da arquitetura. Por mais que hoje o senhor não atue como arquiteto e certamente lhe falta tempo para fazer Sim. isso, tem alguns feitos importantes na arquitetura Sim. que o senhor realizou. Pode citar alguns deles? Quando eu estava no Japão, eu trabalhei no que hoje é a maior empresa de arquitetura do mundo, a Nikken Sekkei. E lá eu participei do projeto, um dos projetos internacionais da empresa, que foi o Aeroporto Internacional de Osaka, ou a sede do jornal Mainichi Shimbun, um dos maiores periódicos, eu diria até mundiais, e isso serviu bastante de bagagem para quando eu regressei para o Brasil.
Agora a gente quer falar um pouquinho também sobre a JCI, essa organização mundial que reúne jovens em todo o mundo, pessoas com idades entre 18 e 40 anos, que são dedicados a criar uma mudança positiva no mundo. Como é que surgiu a JCI na sua vida? Foi em São Paulo também? Foi em São Paulo. Eu conheci a JCI no Japão. Eu participei de vários programas organizados pela JCI local, onde eu estudava, e eles diziam que tinha um JCI no Brasil. Quando eu retornei ao Brasil, e por coincidência, a minha esposa havia estudado no Japão na mesma época do que eu, ela havia retornado antes, e encontrei no aeroporto, por coincidência, e daí você troca os cartões de visita, então você voltou para o Brasil, o que você está fazendo? E eu estava numa busca de criar um network. Uma vez você está 4 anos fora do país, você não conhece ninguém, você monta um negócio e você precisa de saber onde as pessoas estão. Pessoas de relacionamento. Para relacionamento. E foi esse o propósito com que eu entrei na JCI. A convite da minha esposa, na época, era a diretora de recrutamento do capítulo. A sua esposa é brasileira também? É brasileira também. A sua filha já não nasceu no Brasil? A minha filha nasceu em Miami. Olha só. E hoje vocês moram nos Estados Unidos? Moramos em St. Louis, nos Estados Unidos, estado do Missouri. Pois é, a gente queria falar um pouco mais sobre o papel da JCI na nossa sociedade, seja aqui em Passo Fundo, através de ações muito pontuais que a sociedade acompanha, como um concurso de oratória que mobiliza aí centenas de crianças na cidade, nos municípios próximos aqui da região. A ideia é que a gente possa, a partir do jovem, criar uma sociedade melhor? A tônica da JCI é proporcionar oportunidades às pessoas jovens para criar mudanças positivas na sociedade. A JCI, como organização mundial, almeja a paz mundial, a harmonia dos povos. Mas isso só vai acontecer quando as pessoas em cada comunidade, as pessoas aqui de Passo Fundo, começar a ter um carinho pelas coisas de Passo Fundo. As crianças, as pessoas jovens de Passo Fundo começar a trabalhar para ter uma cidade melhor no futuro. Todos nós trabalhamos naquela tônica da cidadania ativa. E não importa que país você seja, de que cidade você seja, da menor cidade daqui do estado, a pessoa tem um orgulho da cidade. E tem orgulho do que os pais fizeram, tem orgulho do que os avós fizeram. Porque ali é a sua história. E preservar essa história com orgulho e dali partir para uma coisa melhor, que é uma coisa natural, humana. Então, quer dizer, a Passo Fundo só vai ser melhor quando as pessoas que aqui vivem passar a abraçar os problemas e passar a fazer parte, discutir, fazer propostas para a solução dos problemas daqui de Passo Fundo. E a gente espera que as cidades vizinhas façam o mesmo. E dessa forma, o estado do Rio Grande do Sul vai ser melhor, o país vai ser melhor e, consequentemente, o Brasil um país melhor. E se cada país atuar dessa mesma maneira, a gente atinge a paz mundial que a gente almeja. E essa mensagem que o senhor leva para o mundo a partir do momento que a gente sabe que a JCI está em mais de 100 países e o senhor é o secretário internacional, o secretário mundial da JCI, Sim. É um pouco desse o seu trabalho também, levar um pouco dessa mensagem de paz? Esse é o trabalho, eu gostaria até aproveitar essa oportunidade, uma conversa que eu tive com jovens na Nigéria. E eles estavam lá, estudantes do colegial para a faculdade, e perguntei para ele, o seu futuro, o que vocês querem fazer? A grande maioria dizia, não, eu não vejo a hora de me formar e eu vou para Londres. Eu não vejo a hora para ir para os Estados Unidos, eu não vejo todos, ou seja, a grande maioria, o futuro dessas pessoas era se formar e sair de lá, ir para algum lugar. Foi quando voltamos à raiz. Você tem orgulho de ser nigeriano? E todos têm orgulho de ser nigeriano. Pode ser, eu encontrei jovens do Afeganistão, eles têm um orgulho danado de ser do Afeganistão. Eles têm um orgulho danado de ter nascido em Cabul, que é a cidade que aparece nos noticiários E o que acontece na Colômbia, você vai na Colômbia e fala com os jovens de Colômbia, você tem um orgulho danado, embora falam das drogas, de tudo aqueles que aparece no jornal, eles têm um orgulho danado. É isso que a gente tem que trabalhar. Aí o futuro desses países estão nas pessoas jovens. E aí a gente pergunta, você tem orgulho de tudo disso aí? Você tem orgulho do que o teu pai fez, seus pais fizeram, construíram, seus avós, e você vai embora? Quem que vai cuidar disso aqui?
Os americanos? Os alemães? Os europeus vão vir aqui para cuidar? Então, se eles não abraçarem a causa da Nigéria, aquilo vai ficar abandonado e não vai melhorar. Pelas suas viagens que o senhor já fez pelo mundo, o que de mais impactante lhe deixou extremamente triste e preocupado? A discrepância dos políticos, dos anseios políticos e a necessidade real das pessoas que vivem nesse país. Nós vemos conflitos, por exemplo, entre a Síria e o Líbano. Existe um conflito. Mas aí na Convenção da África e do Oriente Médio, que aconteceu em Mali, no oeste da África, quando a Síria ganhou um prêmio, o pessoal do Líbano foi quem pegou as câmeras fotográficas dos companheiros e tirando foto e vibrando com eles. Existe um conflito a nível de governo, mas o pessoal, o povo, eles não querem aquilo. E quando o inverso aconteceu, o pessoal passa a câmera, tira a foto para mim, como eu peço para os companheiros aqui, o Gabriel que está aqui comigo, para tirar uma foto. Eu falei, o que está acontecendo aqui? Onde é que está a guerra? Eu vejo o presidente da Índia com o presidente do Paquistão, da JCI de Paquistão, juntos, almoçando, contando piada, rindo e falando de planos futuros. Então, essa conversa nós levamos num bate-papo que tivemos com Kofi Annan, o secretário-geral da ONU. E até aproveitando a oportunidade, quando ele nos recebeu, uma pessoa muito ocupada, como a gente pode imaginar, e falou, eu tenho só 5 minutos, então é entrar, entregar um relatório que tínhamos, tirar uma foto e vai embora. E quando começamos a falar disso, ficamos quase 1 hora conversando com ele. Ele ficou muito contente de saber que aqueles problemas que eles tratam todos os dias nas relações das Nações Unidas, os jovens já estão resolvendo por si só. E aí essa é a esperança que a gente tem, esse é o sonho que a gente tem, que as pessoas jovens passam a fazer um papel mais preponderante, façam a serem ouvidos, não só nas suas comunidades, mas também pela classe política do nosso país. A JCI estabelece objetivos de crescimento, Sim. de desenvolvimento, e há também formas de mudar o mundo. Se eu não me engano, são 8 Sim, maneiras? 8 maneiras de mudar o mundo. São os MDGs em inglês, que são as ODMs, que dizemos no Brasil. Exatamente. Destas maneiras de mudar o mundo, na sua opinião, qual que é aquela que todos nós podemos, quem sabe, começar a praticar a partir de hoje? Começar, por exemplo, o projeto de oratória que está sendo feito aqui em Passo Fundo e aqui no Brasil, em várias localidades. É engajar as pessoas, os jovens. Jovens, eu digo, em idade escolar. A conscientizar os problemas que eles têm. A importância e a capacidade que eles têm de fazer essas mudanças positivas na sociedade. Foi aqui nesse programa que foi falado do BenTV, numa floresta, que muitas vezes a gente se sente só numa luta. Mas quando várias pessoas atuam com o mesmo propósito, nós podemos sim chegar a um resultado positivo. Então é não esmorecer, não desistir, é seguir trabalhando, que um dia a gente chega lá. Bom, dos ensinamentos japoneses, orientais, que nós ocidentais procuramos entender tanto e quem sabe aprender, seguir, quais são os hábitos que o senhor mantém na sua vida como cidadão até hoje? Eu tento cumprir com o que eu falo. Eu tento, na medida do possível, ser o que eu falo. Não vale nada, por exemplo, nós vamos ter uma palestra, dizer da importância de tal coisa, só que no meu dia a dia eu não pratico. É como o pai dizer para o filho que fumar não é bom, beber, o álcool não faz bem à saúde, e ele está lá tomando o trago de todo dia, fumando cigarrinho. Ou nós estamos falando de paz mundial, e a primeira coisa que eu chego em casa é não tratar bem a minha esposa, a minha filha. Então a coisa começa dentro de casa. A pessoa é o que ela fala. Não só o que ela fala, mas o que nós praticamos no dia a dia. Se você quer ser respeitado pelas pessoas, você respeite as pessoas primeiro. O senhor tem alguma religião que comanda também a sua vida e que o senhor procura com uma certa frequência praticar? Olha, não tenho a religião, eu respeito todas as religiões, principalmente pelo cargo que a gente ocupa.
já estive em mesquitas, estive em templos budistas, eu fui casado católico, fui batizado, minha filha é batizada, mas frequentamos cerimônias budistas, shintoístas, mas no fim de tudo existe um ser lá em cima que a gente respeita, mas o que faz realmente acontecer são nós mesmos. Nós não podemos deixar o destino, eu sou o que sou porque Deus quer. Não, eu sou o que sou porque eu lutei para que isso aconteça. Eu acredito na força das pessoas. Eu acho que cada um de nós tem um Deus dentro da gente. E é um pouco disso que o senhor passa para sua filha também, que tem idade de 19 anos? 13 anos de idade. 13 anos, então ainda ela não pode fazer parte da JCI, não, por enquanto. Por enquanto, mas ela foi um acontecimento para mim, foi muito gratificante. Ela nasceu no dia 26 de dezembro. E 26 de dezembro é um dia difícil para fazer festa de aniversário, porque está todo mundo comemorando o Natal. Aí no dia 26 de dezembro daquele ano, em 2004, saímos eu, minha esposa e minha filha num restaurante, quando nós vimos na televisão do restaurante o tsunami da Indonésia. E naquele momento eu levei a minha filha e a minha esposa para casa, eu fui para a sede da JCI para colocar no papel, em ação o projeto JCI Operation Hope, Operação Esperança da JCI, que era um projeto para ajudar as vítimas. E eu fiquei ausente naquele final de ano, quando as aulas começaram, que nós estávamos organizando o aniversário da minha filha, não sabíamos ainda o que ia fazer, e ela veio reclamar, falei, pai, você não brincou comigo, não passou o final do ano com a gente e tal. E na época, as imagens passavam quase todos os dias do tsunami. E eu sentei na televisão e mostrei as imagens, o que aconteceu. Coloquei ela para dormir, a gente rezava antes de dormir. E eu perguntei, você gosta do seu quarto? Falei, eu acho bacana, seu quarto é legal, tá cheio de brinquedos. Eu gosto do meu quarto. E a mami fez um jantar bom hoje, não estava gostoso. A mami é a melhor cozinheira do mundo. E eu falei, olha, o papi não esteve aqui esses dias porque nós estávamos trabalhando com os amigos da JCI para ajudar aquelas crianças que sofreram aquela tragédia. E nós trabalhamos para ajudar aquelas crianças que perderam tudo. Muitos não têm pai, não têm mãe, perderam as casas. E ela pergunta, até os brinquedos? Até os brinquedos. E assim foi, boa noite, eu saí de viagem, um dia minha esposa liga para mim, falando, a tua filha quer falar com você, é sobre aniversário. Eu pego o telefone e falei, aí, você decidiu? Vamos fazer uma festinha lá no salão de festa, no parquinho, como é que vai fazer? Eu falei, não é isso, eu vou pedir doação. Ela tinha 7 anos de idade. Eu falei, doação, como assim? Não, para ajudar as crianças do tsunami. E nesse inteiro eu falei, não, e eu vou dar todo o dinheiro que eu tenho, até perguntei, como assim, todo o dinheiro? Quanto você tem? Eu falei, $3,75. Tá bom, então, e foi assim, desde então, a gente usa o aniversário dela, e todos os membros da família agora, nós voltamos para fazer doações, em vez de receber presentes. É o que ela mesma fala, a gente recebe um monte de presente, a gente agradece por educação, mas muitos dos presentes a gente deixa lá no cantinho não serve para nada. Então, utilizar, a pessoa que dá o presente vai estar gastando alguma coisa, então vamos utilizar para alguma coisa que serve. Precisa muito mais do que a gente. Exatamente. Bom, olha, o tempo passou voando aqui. Rapidinho, só para concluir, e acho que o Gabriel até pode estar me espetando aqui, ela ganhou um concurso da Organização das Nações Unidas por esse trabalho. Que bacana. E ela recebeu um prêmio agora em junho, então para mim, como secretário-geral, eu fico muito satisfeito, contente, como pai principalmente, como pai também, por ter influenciado de alguma maneira, pelo menos uma pessoa está no caminho certo. Ela é aquele beija-flor, aquele exatamente, que está colocando. E ela assistiu aquela entrevista, ela entende muito bem aquela mensagem. Deixa eu explicar aqui rapidinho, antes da gente encerrar, que o Gabriel, que o nosso convidado aqui, o Edson Kodama, está falando, já foi presidente da JCI em Passo Fundo e em breve estará ocupando aí
também um espaço de destaque na JCI. Com certeza. No Brasil. E a entrevista que o nosso convidado se refere foi uma entrevista que nós fizemos no noticiário da UPF TV, onde recebemos ao vivo a vencedora do concurso de oratória, e essa entrevista foi parar, são as facilidades da internet, né, lá na sua casa nos Estados Unidos, onde o senhor pôde assistir o trabalho. O que foi o fator decisivo para que eu estivesse aqui. Olha que bacana. Muito obrigada por essa entrevista. Que o senhor tenha aí um ótimo dia de trabalho em Passo Fundo. Obrigada. Muito obrigado, agradeço. Bom, o programa de hoje contou um pouquinho, um trechinho da história da vida de Edson Kodama, ele que é o secretário mundial da JCI. Nós voltamos na semana que vem com outras histórias, com outras pessoas que fazem a diferença.